Às Escuras, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Às Escuras, de Arthur Azevedo. Havia baile naquela noite em casa do Cachapão, o famoso mestre de dança, que alugara um belo sobrado na rua Formosa, onde todos os meses oferecia uma partida aos seus discípulos, sob condição de entrar cada um com 10.000 réis. Dona Maricota e sua sobrinha, a Alice, eram infalíveis nesses bailes do Cachapão. Dona Maricota era a velha mais ridícula daquela cidadezinha da província, muito asneirona, mas metida a literata, sexagenária, mas pintando os cabelos a cosmético preto e dizendo a toda a gente contar apenas 35 primaveras. Feia de meter medo e tendo-se em conta de bonita, é Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Em compensação, a sobrinha, a Alice, era linda como os amores e muito mais criteriosa que a tia. O Lírio, moço da moda, que fazia sempre um extraordinário sucesso nos bailes de Cachapão, namorava a Alice e no baile anterior lhe havia pedido um beijo. Um beijo? Você está doido, seu Lírio? Onde? Como? Quando? Ora, assina você queira. Eu não dou. Furte-o você se quiser ou se puder. Isto dizia ela porque bem sabia que as salas estavam sempre cheias de gente e a ocasião não poderia fazer ladrão. É mais, Dona Maricota, a velha desfrutável, que andava um tanto apaixonada pelo moço, que aliás podia ser seu neto, tinha ciúmes e não os perdia de vista. Mas o Lírio, que era fértil em ideias extraordinárias, combinou com um camarada, o Galvão, que este entrasse no corredor do sobrado às 10 horas em ponto e fechasse o registro do gás. Se o Lírio bem o disse, melhor o fez o Galvão, mas ao namorado saiu-lhe o trunfo às avessas, como vão ver. Faltavam 2 ou 3 minutos para as 10 horas quando ele se aproximou de Alice e murmurou-lhe ao ouvido: aquela autorização está de pé? Que autorização? Posso furtar o beijo? Quando quiser. Bom, vamos dançar esta quadrilha. Mas a velha Dona Maricota levantou-se prontamente da cadeira em que estava sentada e enfiou o braço no braço do moço, dizendo: perdão, seu Lírio, esta quadrilha é minha. O senhor já dançou uma quadrilha e uma valsa com a Alice. E arrastou o Lírio por meio da sala. De repente ficou tudo às escuras. Passado um momento de pasmo, Dona Maricota agarrou-se ao pescoço do Lírio e encheu-o de beijos, dizendo muito baixinho: Ingrato, ingrato, foi o meu bom amigo que apagou as luzes. E aqui está como ao Lírio saiu o trunfo às avessas. Fim de Às Escuras, de Arthur Azevedo. Ardil, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Ardil, de Arthur Azevedo. A Raul Pompeia. A que devo o prazer de uma visita a estas horas? Perguntou a viscondessa ao entrar na sala, onde havia 15 minutos a baronesa castigava o tapete com um pé pequenino e admiravelmente calçado. Ergueu-se a formosa visitante e suspirou, aliviada pela presença da amiga íntima. Depois dos beijinhos consuetudinários, sentaram-se ambas. O visconde ainda dorme? Ainda, e não acordará tão cedo. São apenas 7 horas. Posso falar sem receio? Estamos completamente sós. Houve uma pequena pausa. Temos então algum mistério? Interrogou a dona da casa, consertando as dobras da sua magnífica bata de rendas brancas. Histórias do coração, aposto. Do coração? Não sei. Há quem diga que estas coisas nada têm a ver com ele, mas com a cabeça. Em todo caso, fazem padecer. A quem o dizes? Não durmo há 2 noites. Há 3 dias não abro o piano.
Amor? Sei lá. Despeito, raiva, talvez. Conta-me tudo, disse a viscondessa, enxugando com os lábios 2 lágrimas que tremeluziam nos olhos da amiga. Conta-me tudo. Os meus 39 outonos estão, como sempre, às ordens das tuas 25 primaveras. Adivinho que se trata do Bittencourt. Fale mais baixo. Não tenhas medo. Sim, venho ainda uma vez ao encontro dos seus conselhos. Há 8 meses a senhora ensinou-me a subjugá-los, a escravizá-lo aos meus caprichos, aos meus ímpetos, ao meu amor. Hoje, que ele se mostra arredio, farto e insolente, só a senhora, com a sua experiência, com a sua calma, o seu bom senso e, sobretudo, a sua amizade, me indicará os meios de reconquistá-lo sem triunfo para ele, nem humilhação para mim. A senhora teve 4 amantes. 3, interrompeu serenamente a viscondessa. Ao 4º não se pode ainda aplicar o pretérito mais que perfeito. Está no pleno gozo da sua conquista. Pois bem, 3, e nenhum deles a desprezou. No momento oportuno a senhora desfez-se habilmente de todos 3, sem deixar a nenhum o direito de dizer, ao vê-la passar pelo braço do visconde, fui eu que não quis mais. Houve outra pausa. Imagine, prosseguiu a baronesa, imagine que há mês e meio só tenho estado com ele no lírico, durante os espetáculos. Procura, para cumprimentar-me, justamente as ocasiões que o meu marido está no camarote. Escrevi-lhe 2 cartas e um bilhete postal. Não tive resposta. Que horror! Murmurou a viscondessa, profundamente impressionada. Vamos, diga-me, aconselhe-me, que devo fazer? Estou irresoluta. A senhora bem sabe, é o meu primeiro amante. Deixa-me pensar, filhinha, deixa-me pensar. Estas coisas não se decidem assim, num abrir e fechar de olhos? E depois de refletir alguns segundos, tamborilando com os dedos nos braços da poltrona, a viscondessa inquiriu com a seriedade de um velho advogado, comprometido a defender causa importante. Vejamos. O Bittencourt, segundo me consta, contraiu ultimamente uma dívida de gratidão com teu marido. Sim, creio que sim. O barão, ao que parece, interveio com muito empenho para que lhe dessem aquele belo emprego. Uma verdadeira sinecura. Mas que tem isso? Tem tudo, filhinha. A moral fácil desses senhores proíbe-lhes que sejam amantes da mulher desde que devam favores ao marido. Quer isso dizer que tais favores são pagos à custa do nosso amor próprio? E do nosso próprio amor. O sacrifício é todo nosso. Podem limpar a mão à parede com sua moral. Mas, por fim das contas, que devo fazer? Guerrear e vencer os escrúpulos tolos do teu amante. Para isso é indispensável que ele te escreva verba volant, scripta manet. Não sei latim. Quero dizer que nenhum homem, por mais inteligente, soube até hoje redigir uma epístola de amor sem se comprometer. Na sua carta, o Bittencourt fatalmente renovará promessas e o seu cavalheirismo, pelo menos, o obrigará a cumpri-las. E quando o vires de novo rendido a teus pés, manda-o passear. Não nos convém esses amantes que fazem pose da sua falsa dignidade. Mas, por amor de Deus, viscondessa, não lhe acabo de dizer que as minhas cartas têm ficado sem resposta? A que lhes vai escrever agora não ficará sem ela. Tenho um ardil, que há tempos empreguei com ótimo resultado. Vem cá, acompanha-me. A doutora levantou-se e dirigiu-se para um gabinete contíguo. A baronesa acompanhou-a. Senta-te e escreve o que te vou ditar. No dia seguinte, o Bittencourt recebia este bilhete. Tenho-lhe escrito 3 cartas e de nenhuma recebi resposta. Não me queixo, perdoo. O senhor deve andar muito preocupado com seu novo emprego. E há momentos, parece, em que todo homem honesto é obrigado a sacrificar os seus afetos aos deveres e às responsabilidades da vida prática. Paciência. Entretanto, como o senhor agora já deve estar mais folgado,
tem por fim esta carta pedir-lhe a resposta das outras. Sua, Camem, L. Post-scriptum. Há aqui no meu bairro grande dificuldade de obter selos do correio, e para evitar suspeitas, não quero mandar buscá-los à cidade. Peço-lhe que, com os 5.000 réis que inclusos encontrarás, compre 50 selos de tostão e nos remeta dentro da sua carta quando me responder. Sua, L. E ali está, como o Bittencourt voltou, forçado por uma nota de 5.000 réis. Fim de Ardil, de Arthur Azevedo. De Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. 345, de Arthur Azevedo. És o rei dos caiporas. E, além disso, não tens a menor parcela de bom senso. Não fosse eu tua mulher, e não sei o que seria de ti, porque decididamente não te sabes governar. Exageras, nhanhã. Não, não sabes. Tens deixado estupidamente um rol de vezes passar a fortuna perto de ti, sem a agarrar pelos cabelos. Dizem que ela é cega. Cego és tu. Já vês que a culpa não é minha. Quando houve encilhamento, só tu não te arranjaste. Mas também não me desarranjei. Para seres promovido a primeiro oficial da tua repartição, foi preciso que eu saísse dos meus cuidados e procurasse o ministro. Fizeste mal. Se o não fizesse, não passarias da cepa torta. Não quero obscurecer o mérito da tua diligência, mas olha que estás enganada, nhanhã. Deveras? Redondamente enganada. A nomeação era minha. Quando fui agradecê-la ao ministro, este disse-me: não era preciso que sua senhora se incomodasse, o decreto estava lavrado. Pois sim, isso disse ele. E quando o decreto estivesse efetivamente lavrado? À última hora seriam capazes de substituí-lo por outro. Pois se és tão caipora... Perdoa, nhanhã, mas não sou tão caipora assim. Pelo menos tive uma grande felicidade na vida. Qual foi? Não me dirás? A de ter casado contigo. Nhanhã mordeu os lábios, porque não achou o que responder, e naquele dia as suas impertinências habituais não foram mais longe. O pobre Reginaldo, assim se chamava o marido, habituara-se de muito àquelas recriminações insensatas e era um quase fenômeno de resignação e paciência. Ela bem sabia que a coisa seria outra se realmente a fortuna se deixasse agarrar pelos cabelos. O que nhanhã não lhe perdoava era a sua pobreza, não era o seu caiporismo. Ela não podia ter em casa do marido o mesmo luxo que tinha em casa do pai. Não podia rivalizar com alguma amiga em ostentação. Era isto, só isto que a afligia, ou antes, que os afligia a ambos, marido e mulher. Reginaldo tinha aversão ao jogo, nem mesmo a loteria o tentava. Entretanto, uma tarde meteu-se num bonde do catete, para recolher-se a casa, e no Largo do Machado, onde se apeou, pois morava naquelas imediações, foi perseguido por um garoto que à viva força lhe queria impingir um bilhete de loteria. Uma grande loteria de 100 contos de réis, cuja extração estava anunciada para o dia seguinte. Reginaldo resistiu, caminhando apressado, sem dar resposta ao garoto, que o acompanhava insistindo. Mas de repente lhe acudiu a idéia de que aquele maltrapilho poderia ser a fortuna disfarçada. Era preciso agarrá-la pelos cabelos. Comprou o bilhete e foi para casa, onde o esperavam os tristes feijões cotidianos. Ele bem sabia que, se dissessem a nhanhã que havia feito essa despesa extra-orçamentária, não teria sua aprovação. Mas que querem? O pobre rapaz era um desses maridos submissos que não ficam em paz com a consciência quando não contam por miúdo às caras metades tudo quanto lhe sucede. Ao saber da compra do bilhete, nhanhã pôs as mãos na cabeça. Quando eu digo que tu não tens a menor parcela de bom senso? Aí está, 10.000 réis deitados fora, e tanta coisa falta nesta casa.
E seguiu-se durante meia hora a relação dos objetos que poderiam ser comprados com aqueles 10.000 réis perdidos. Depois disso, nhanhã pediu para ver o bilhete. Reginaldo, sem proferir uma palavra, tirou-o do bolso e entregou-lhe. Número 345? Exclamou ela. Um número tão baixo numa loteria de 50.000 números? Isto é o que se chama vontade de gastar dinheiro à toa. Algum dia viste nessas grandes loterias ser premiado um número de 3 algarismos? Reginaldo confessou que nem sequer olhara para o número. Como o garoto se lhe afigurou a fortuna disfarçada, ele aceitou o bilhete que lhe fora oferecido, entendendo que não devia argumentar com a fortuna. 345, pois isto é lá número que se compre. Ah, agora não há remédio. Como não há remédio? Põe o chapéu e volta imediatamente ao Largo do Machado. O garoto ainda lá deve estar. Dá-lhe o bilhete e ele que te dê o dinheiro. Perdoa, nhanhã, mas isso não faço eu. Comprei. Nem o garoto desfazia a compra. Ao menos vai trocar o bilhete por outro, que tenha pelo menos 4 algarismos. Se tiver 5, melhor. Faço-te à vontade, mas olha que sempre ouvi dizer que bilhetes de loteria não se trocam. Faz o que eu disse e não resmungues. Tu és o rei dos caiporas e eu tenho muita sorte. Reginaldo não disse mais nada. Pôs o chapéu, saiu de casa, foi ao Largo do Machado e voltou com outro bilhete. Desta vez o número tinha 5 algarismos. 38788. Nhanhã devia ficar satisfeita. Não ficou. Devias escolher um número mais variado. O 8 fica aqui 3 vezes. Mas, enfim, 38788 sempre inspira mais confiança que 345. Pois, senhores, no dia seguinte, o número 38788 saiu branco. E o número 345 foi premiado com a sorte grande. Imagine seu desespero de nhanhã. Então, eu não digo que és o rei dos caiporas? Perdoa, nhanhã, mas dessa vez não fui o rei. Tu é que foste a rainha. Cala-te! Se não fosses um songamonga, não me terias feito à vontade. Ter-me-ias roncado grosso. Ora essa. Um marido não se deve deixar dominar assim pela mulher. Olha que eu pego na palavra. Trocar um bilhete de loteria, que absurdo! Absurdo aconselhado por ti. Mas tu já não estás em idade de receber conselhos. Bom, de hoje em diante baterei com o pé e roncarei grosso todas as vezes que me contrariares. Esta casa vai cheirar a homem. A boas horas vêm esses protestos de energia. E exclamando com os punhos cerrados e os olhos voltados para o teto: 100 contos de réis! Nhanhã deixou-se cair sentada numa cadeira e desatou a chorar. Mal que a viu naquele estado aflitivo, Reginaldo correu para junto dela e disse-lhe com muito carinho: sossega, eu fiz uma coisa, mas vê lá, não ralhes comigo. Que foi? Não troquei o bilhete. Não trocaste o bilhete? Gritou nhanhã, erguendo-se de um salto com os olhos muito abertos. Não, pois eu fazia lá essa asneira. Seria deixar fugir a fortuna, depois de a ter agarrado pelos cabelos. Compraste então outro bilhete? Comprei. Nesse caso, estamos ricos? Temos 100 contos. Ora, graças que um dia fizeste alguma coisa com jeito. Qual, eu continuo a ser o rei dos caiporas. Não digas isso. Digo, porque se o não fosse, o número 38788 teria apanhado a sorte imediata. Correio da Manhã, 16 de outubro de 1904. Fim do conto. 345, de Arthur Azevedo. A Melhor Amiga, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Melhor Amiga, de Arthur Azevedo. 1. A mais ingênua e virtuosa das esposas, Dona Ritinha Torres, adquiriu há tempos a dolorosa certeza de que o marido a enganava, namorando escandalosamente uma senhora
vizinha deles, que exercia, ou fingia exercer, a profissão de modista. Havia muitas manhãs que Venâncio Torres, assim se chamava o pérfido, acordava muito cedo, tomava o seu banho frio, saboreava a sua xícara de café, acendia o seu cigarro e ia ler a Gazeta de Notícias, debruçado a uma das janelas da sala de visitas. Como dona Ritinha estranhasse o fato, porque havia já 4 anos que estava casada com Venâncio e sempre o conhecera pouco madrugador, uma bela manhã levantou-se da cama, envolveu-se numa colcha e foi, pé ante pé, sem ser pressentida, dar com ele a namorar a vizinha, que o namorava também. A pobre senhora não disse nada. Voltou para o quarto, deitou-se de novo e, à hora do costume, simulou que só então despertava. Tivera até aquela data o marido na conta de um irrepreensível modelo de todas as virtudes conjugais. Todavia, soube aparar o golpe, não deu a perceber o seu desgosto, não articulou uma queixa, não deixou escapar um suspiro. Mas, às 10 horas, quando Venâncio Torres, perfeitamente almoçado, tomou o caminho da repartição, ela vestiu-se, saiu também e foi bater à porta da sua melhor amiga, dona Ubaldina de Melo, que se mostrou admiradíssima. Que é isto? Tu aqui, a estas horas? Temos novidade? Temos uma grande novidade. Meu marido engana-me. Deixando-se cair numa cadeira, dona Ritinha prorrompeu em soluços. Engana-te? Perguntou a outra, que empalidecera de súbito. Adivinha com quem? Com aquela modista, aquela sujeita que mora defronte de nossa casa. Oh, Ritinha, isso é lá possível? Não me disseram. Vi com estes olhos que a terra há de comer. Um namoro desbragado, escandaloso, de janela para janela. Olha que as aparências enganam. E os homens ainda mais que as aparências. O pranto recrudescia. E eu, que tinha tanta confiança, aquele ingrato. Que queres tu que te faça? Perguntou dona Ubaldina, quando a amiga lhe pareceu mais serenada. Vim consultar-te. Peço-te que me aconselhes, que me digas o que devo fazer. Não tenho cabeça para tomar uma resolução qualquer. Disseste-lhe alguma coisa? A quem? A teu marido. Não lhe disse nada, absolutamente nada. Contive-me quanto pude. Não quis decidir coisa alguma antes de te falar, antes de ouvir a minha melhor amiga. Dona Ubaldina sentou-se ao lado dela, agradeceu com um beijo prolongado e sonoro essa prova decisiva de confiança e amizade, e tomando-lhe carinhosamente as mãos, assim falou. Ritinha, o casamento é uma cruz que é mister saber carregar. Teu marido engana-te, se é que te engana. Engana-me. Pois bem, engana-te, sim. Mas com quem? Reflete um pouco e vê que esse ridículo namoro de janela, que o obriga a madrugar, sair dos seus hábitos, é uma fantasia passageira, um divertimento efêmero que não vale a pena tomar a sério. Achas então que... Filha, não há no mundo marido algum que seja absolutamente fiel. Faze como eu, que fecho os olhos às bilontrices do Melo, e digo como dizia a outra: enquanto andar lá fora, passeie o coração à vontade, contanto que mo restitua quando se recolher ao lar doméstico. Filosofia, no caso, vejo que não sente por teu marido o mesmo que sinto pelo meu. A filósofa conservou-se calada alguns segundos e, dando em dona Ritinha outro beijo, ainda mais prolongado e sonoro que o primeiro, prosseguiu assim: se fizeres cenas de ciúmes a teu marido,
apenas conseguirás que ele se afeiçoe deveras a tal modista, o que por enquanto não passa, felizmente, de um namoro sem conseqüências, poderá um dia transformar-se em paixão desordenada e furiosa. Mas não há mais nem meio. Cala-te, resigna-te, devora em silêncio tuas lágrimas e observa. Se daqui a 8 ou 10 dias durar ainda esse pequeno escândalo, vem de novo ter comigo e juntas combinaremos então o que deverás fazer. Aceito de bom grado os conselhos, minha amiga, mas não sei se terei forças para sofrear a minha indignação e os meus ciúmes. Faze o possível por sofreares. Lembra-te que és mãe. Quando um casal não vive na mais perfeita harmonia, a educação dos filhos torna-se extremamente difícil. Alentada por esses conselhos amistosos e sensatos, d Ritinha Torres despediu-se da sua melhor amiga e foi para casa muito disposta a carregar com resignação a cruz do casamento. 2. Logo que ficou sozinha, d Ubaldina, que até então a custo se contivera, teve também uma longa crise de lágrimas. Mas, serenada que foi essa violenta exacerbação dos nervos, a moça correu ao telefone e pediu que a comunicasse com a repartição onde Venâncio Torres era empregado. Alô? Alô? Quem fala? O senhor Venâncio está? Está, vou chamá-lo. Minutos depois, d Ubaldina telefonava ao marido de d Ritinha, que precisava falar-lhe com toda a urgência. Ele correu imediatamente à casa dela, onde foi recebido com uma explosão de lágrimas e imprecações. Que é isto? Que é isto? Perguntou atônito. Sei tudo, bradou ela. Tua mulher esteve aqui e contou-me o teu namoro com a modista de defronte. Venâncio ficou aterrado. A idiota veio perguntar-me, a mim, que sou tua amante, o que devia fazer. Eu disse-lhe que fechasse os olhos, que se resignasse. E agarrando-o com impetuosidade. Ah, mas eu é que me não resigno, sabes? Eu não sou tua mulher, sabes? Eu amo-te, sabes? Isso é uma invenção tola. Eu não namoro modistas. Olha, Venâncio, se continuares, tudo saberei, porque incumbi a tua própria mulher de me pôr ao fato de tudo quanto se passar. Se persistires em namorar essa costureira, darei um escândalo descomunal, nunca visto. Afianço-te que te arrependerás amargamente. Tu ainda não me conheces. Venâncio tinha lábias. Desfez-se em desculpas e explicou, o melhor que pôde, as suas madrugadas. d Ubaldina, que ardia em desejo de perdoar, aceitou a explicação. Entretanto, ameaçava-o sempre. Olha que se me constar que... não te digo mais nada. Pouco antes da hora em que devia chegar o dono da casa, com seu coração intacto, Venâncio, que descia a escada, parou e retrocedeu 3 ou 4 degraus para dizer a d Ubaldina: queres saber de uma coisa? Essa história da modista é bem boa. Serve perfeitamente para desviar qualquer suspeita que minha mulher possa ter da sua melhor amiga. E desceu. 3. 8 dias depois, d Ubaldina de Melo recebia um bilhete concebido nos seguintes termos: minha boa amiga, parece que tudo acabou, felizmente. Depois que estive contigo, nunca mais Venâncio madrugou, nem foi à janela. Queira Deus que isto dure. Como sou feliz. Tua, do coração, Ritinha Torres. Fim de A Melhor Amiga, de Arthur Azevedo. Barca, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravada por Vicente. Barca, de Arthur Azevedo. Há maridos e mulheres, dizem as más línguas, que passam o verão em Petrópolis para fazer das suas à vontade. Não sei se isso é exato quanto às mulheres.
Quanto aos maridos, tenho certeza de que o é. Dona Senhorinha, esposa exemplar, exemplaríssima, era casada com um negociante rico, o João Saraiva, que todos os anos, em fins de novembro, dava com ela em Petrópolis até abril, sob pretexto de que a cidade do Rio de Janeiro se tornava inabitável durante a canícula. O que ele queria era estar como o boi solto, que, segundo o rifão, se lambe todo. Havia na rua do Riachuelo uma francesa que lhe dava volta ao miolo e constantemente o obrigava a perder a barca. Nessas ocasiões, Dona Senhorinha recebia sempre um telegrama e acreditava, coitada, porque tinha a mais cega confiança no marido e sabia que ele era muito ocupado. Por fim, João Saraiva tantas e tão repetidas vezes perdia a barca, por este ou aquele motivo, que marido e mulher resolveram adotar uma palavra convencional para cada vez que isso acontecesse. Adotaram a palavra barca. Uma vez, Dona Senhorinha, ali por volta das 2 horas da tarde, bocejava na sua solidão petropolitana quando lhe levaram um telegrama. Ela abriu um pouco sobressaltada, pois o marido não costumava telegrafar àquela hora. E qual não foi a sua surpresa vendo que o telegrama dizia simplesmente barca? Não pode ser, pensou Dona Senhorinha. A barca sai da prainha às 4 horas e são apenas 2. Com 2 horas de antecedência, meu marido não podia adivinhar que perderia a barca. Aqui há coisa. Naquele dia, o marido não apareceu em Petrópolis, e no dia imediato, quando a senhora lhe pediu uma explicação, ele não se atreveu a dizer-lhe que o progresso agora era tal que os telegramas chegavam ao seu destino antes de mandados, ou que houvesse 2 horas de diferença entre o meridiano do Rio de Janeiro e de Petrópolis. João Saraiva deu à Dona Senhorinha uma razão esfarrapada que ela fingiu aceitar, e na manhã seguinte entrou furioso no escritório, dirigindo-se imediatamente a um dos empregados. — Ô, seu Barros, a que horas você passou anteontem aquele telegrama? — Logo que o senhor me o deu. — Fela bonita, pode limpar a mão à parede, pois eu não lhe disse que só passasse depois das 4 horas? — Disse, mas como tive que ir lá para os dados do telégrafo, julguei que não houvesse inconveniente. — Ora, valha o Deus, seu Barros, você deu cabo da minha tranquilidade doméstica. Dona Senhorinha desceu imediatamente de Petrópolis e nunca mais quis saber de vilegiaturas, receando que o marido continuasse a perder a barca. Fim do conto. Barca, de Arthur Azevedo. Denúncia involuntária, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Denúncia involuntária, de Arthur Azevedo. O Lustosa era muito boa pessoa, mas tinha um defeito. Gostava de intrometer-se na vida alheia e bisbilhotar o que se passava em casa dos outros. Ele observou que uma bonita senhora, que morava defronte da casa dele, na rua São Francisco Xavier, era regularmente visitada por 2 amantes, um já de meia idade, gordo, calvo, pesado, feio, e outro, muito novo ainda, bonito e elegante. O Lustosa imaginou logo, e imaginou muito bem, que o primeiro era o pagador e o segundo o amante de cœur. O primeiro, além de ser mais velho, tinha uns ares de dono de casa, que não enganava ninguém. As suas visitas eram mais demoradas, duravam às vezes toda a noite, ao passo que o outro aparecia de fugida e não saía para a rua sem primeiro examinar se não passava alguém. Ora, aconteceu que certa noite, achando-se numa soirée familiar, em casa de um amigo que fazia anos, o Lustosa foi apresentado ao rapaz, que também lá estava. A pessoa que fez a apresentação afastou-se, e o nosso indiscreto disse logo ao Peixoto que já o conhecia. O moço chamava-se Peixoto. — Já me conhecia? De onde? Perguntou este, muito intrigado. — Da rua São Francisco Xavier. — Cale-se!
por amor de Deus, não me comprometa. Eu tenho família, sou casado e minha mulher está aqui. Olha, aquela senhora vestida de azul. Pois eu supunha o solteiro. Mas descanse, por mim ninguém saberá. Aquilo é um contrabando, são dessas coisas em que a gente se mete e não sabe como, de que é muito difícil livrar-se. Ora, o amigo ainda está na idade, não acabou ainda de pagar o seu tributo, mas tenha cuidado. Sexta-feira, quando o senhor entrou, o outro mal tinha acabado de sair. Por mais 2 ou 3 minutos encontravam-se à porta. Eu moro defronte e vi tudo por trás da veneziana. O senhor disse o outro? Que outro? O dono. Como o dono? O dono sou eu. Quero dizer, o marchante. Não há outro marchante senão este seu criado. Dá-se acaso que aquela mulher receba um homem quando eu lá não estou? Dá-se-á que me engane? Não, não creio que ela me engane com um homem feio que podia ser pai do senhor, um sujeito barrigudo, careca. O Lustosa reconheceu a asneira que tinha feito, mas era tarde. Meu caro senhor, disse o Peixoto, as mulheres são capazes de tudo. Tenho ali um carro à porta. Vou até lá. Quero verificar agora mesmo se sou traído por aquele diabo. A ocasião é excelente. Ela não me espera, porque sabe que vim a esta reunião. Minha mulher está distraída. Até logo. O Peixoto saiu e pouco depois ouvia-se rodar o carro. O Lustosa ficou perguntando a si mesmo quando se corrigiria daquele mau costume de intrometer-se na vida alheia. O Peixoto voltou ao cabo de 1 hora e foi logo ter com ele. Obrigado pelo serviço que me prestou. Surpreendi lá dentro o careca em ceroulas. Ela quis me convencer que era um tio. Desavergonhada, estou livre daquela pela. Pois, senhores, disse Lustosa, dei rata, dei. Mas quem podia supor que o senhor, com essa mocidade, com esses olhos, era um marchante, e o outro, com aquela cara, o coió? Decididamente, em se tratando de mulheres, devemos sempre contar com o absurdo e o inverossímil. Fim do conto. Denúncia involuntária de Arthur Azevedo. Em Sonhos, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Em Sonhos, de Arthur Azevedo. Ora, sempre há sonhos muito esquisitos, exclamou César, logo pela manhã, quando se ergueu da cama. Com quem sonhaste? Perguntou Dona Margarida, que ainda se achava deitada. Sonhei que estávamos no jardim, Dona Eponina, a senhora do Sacoelho e eu, que ela se atirou a mim aos beijos, apertando-me nos braços, dizendo que me adorava. E que necessidade tinha eu de saber desse teu sonho? Perguntou Dona Margarida, um tanto contrariada, e cá entre nós, com toda a razão. Oh, meu amor, pois queres que eu tenha segredos para ti? Eu conto-te a minha vida toda, inclusive os meus sonhos. Pois sim, mas uma reserva natural ou por outra, a delicadeza mais rudimentar, deveria fazer com que não me contasses coisas que não me podem ser agradáveis e cuja revelação nenhum interesse, nenhuma conveniência tem. Ora esta, nunca esperei que te zangasses. Não estou zangada, mas simplesmente ressentida. Nenhuma esposa gosta de saber que, mesmo em sonhos, seu marido andou aos beijos com outra mulher. Em primeiro lugar, eu não beijei, fui beijado. Fui violentado. Eu não queria. Dona Eponina caiu sobre mim com uma fúria. Pois olha, eu estou mais magoada contigo que com ela. Deixa-te disso, Margarida. Os sonhos não querem dizer nada. Não querem dizer nada, mas são sempre o resultado de uma impressão qualquer, recebida na vida real. Se tu não tivesses tido um mau pensamento a respeito de Dona Eponina, jamais sonharias que ela caiu sobre ti aos beijos. Por pouco mais darias razão àquele fazendeiro que mandou surrar o escravo por ter sonhado que este queria assassiná-lo. Sim, tens razão, César. Sonhos são sonhos. Uma tolice minha aborrecer-me por causa de uns beijos quiméricos, de que nenhuma culpa tens.
Ora, ainda bem que te chegas à razão. Não se falou mais nisso. A discussão passou, como um sonho. 3 ou 4 dias depois, Margarida foi a primeira a erguer-se da cama. Que é isto? Perguntou César, despertando. Ergueste hoje mais cedo? Sim, porque estou aborrecida. Tive um sonho terrível. Sim? Com quem sonhaste? Não quero ter segredos para meu marido. Sonhei com Braguinha. Com aquele patife, com aquele desavergonhado que entendeu que podia namorar-te às minhas barbas, pois tu sonhaste com esse homem? Sonhei. Que tem isso? Que culpa tenho eu? Conta-me o teu sonho. Isto não. Tu já ficaste tão zangado sabendo que sonhei com Braguinha, que não faria se eu te contasse o resto. Margarida, nunca esperei que tu... Deixa-te disso. Os sonhos não querem dizer nada. Demais aconteceu-me o mesmo que a ti, o outro dia. Não beijei, fui beijada. O César saltou da cama furioso. Não calculas a vontade com que estou de quebrar a cara do Braguinha. Ora, aí tens exatamente o caso do fazendeiro. Fim do conto. Em Sonhos, de Arthur Azevedo. Ingenuidade, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravada por Vicente. Ingenuidade, de Arthur Azevedo. O Vaz desejava a Ernestina Friandes, não porque ela não tivesse todas as aparências de uma senhora honesta. Desejava porque o marido, o Friandes, era um pax vobis, que estava mesmo a pedir que o enganassem. Quando, após 4 meses de perseguições incessantes, o sedutor conseguiu a promessa de uma entrevista, ficou muito atrapalhado, por não saber aonde levar a moça. Em casa dela era impossível o encontro. Havia a tia Chiquinha Friandes, velhinha esperta e desconfiada. Em casa dele também não podia ser, porque ele não tinha casa. Apesar dos seus 30 anos, vivia ainda sob o teto e às sopas do pai. O nosso herói lembrou-se, afinal, de um amigalhaço muito dado a cavalarias altas. Foi ter com ele, expôs-lhe a situação e pediu-lhe que lhe arranjasse um ninho. Tu compreendes? Não posso nem devo levá-la a uma dessas casas de alugar quartos que toda a gente conhece. Seria abusar da sua inocência. Então a pequena é tão inocente assim? Se é. Não fala senão de pálpebras caídas, e qualquer coisa lhe faz subir o rubor às faces. Sou seu primeiro amante. Deixa de dessas pretensões. A gente nunca é o primeiro amante. Falas assim porque não a conheces. Vou indicar-te um lugar onde podes levá-la com toda segurança, porque é uma casa que ainda não está conhecida. Rua tal, número tantos. Vai até lá e procura de minha parte a dona Efigênia, que te servirá perfeitamente. Olha, leva-lhe o meu cartão. O Vaz foi à casa indicada e obteve o que desejava: um bom quarto, espaçoso, bem mobiliado, arejado, com todos os requisitos, inclusive o de ficar logo no topo da escada, de modo que ele e a Ernestina poderiam entrar sem ser vistos. No dia da entrevista, correu tudo às mil maravilhas. O Vaz esperou a sua presa na esquina. Ele entrou primeiro, ela depois, e lá se demoraram perto de 1h30. Por que tanto tempo? Porque uma virtude não cai com a mesma facilidade que as paredes do hospital da penitência. Arrependida de haver subido aquela escada infame, a Ernestina resistiu quanto pôde. Não, não, não. Eu quero conservar-me fiel aos meus deveres. Que juízo estará o senhor a fazer de mim? O Vaz, justiça lhe faça, não respondeu como Pedro I, que era um bruto. E o Friandes? E o meu pobre Friandes, que tem tanta confiança em mim?
A Ernestina saiu primeiro. O Vaz ainda ficou. E dona Efigênia veio perguntar-lhe com o mais amável dos sorrisos: então, agradou-lhe o quarto? Muito, e se a senhora quisesse, eu ficaria com ele só para mim. Ah, isso não pode ser. Por quê? Porque é um cavalheiro e uma dama que têm este cômodo tomado para todas as quartas e sábados, às 4 horas. Não sendo nesses dias e a essa hora, o quarto é seu. Bom. O Vaz pagou generosamente a hospedagem e saiu. No dia seguinte, lembrou-se que era sábado e, sendo um desocupado, sentiu desejo de conhecer a dama e o cavalheiro das 4 horas. Para isso, postou-se no momento aprazado, bem defronte da casa hospitaleira, arranjando por trás de uma árvore um magnífico posto de observação. O cavalheiro foi o primeiro a chegar. Era um velho, com todas as aparências de respeitável. A dama pouco se demorou. Era a própria Ernestina Friandes. Imaginem a surpresa do Vaz, que daquele momento em diante, convencido de que o ingênuo fora ele, nunca mais se fiou na ingenuidade das mulheres. Fim do conto. Ingenuidade, de Arthur Azevedo. Mal por Mal, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravada por Vicente. Mal por Mal, de Arthur Azevedo. Há bons maridos que se tornam maus porque as mulheres não são boas. O Sebastião está ou esteve nesse caso. Tão apoquentado se viu pela cara metade que um belo dia resolveu procurar na rua os carinhos que não encontrava no lar doméstico. Não foi preciso procurar muito. O acaso fê-lo encontrar na Avenida Central, diante de um cinematógrafo anúncio, uma bela morena que lhe deu volta ao miolo e lhe tirou noites de sono. Se dona Flaviana, a mulher de Sebastião, fosse meiga e condescendente e não tivesse tão mau gênio, está visto que ele não se deixaria prender nos braços de outra, mas deixou-se prender. E preso ficou ao ponto de arranjar uma casinha lá para os lados da Cidade Nova, onde esconderam, a morena e ele, o seu delicioso pecado. E tão bem escondidinho estava que ninguém sabia de nada, exceção feita de Sepúlveda, o melhor amigo de Sebastião. E o Sepúlveda não podia ser mais obsequioso. Como percebeu que a felicidade do amigo estava naquele derivativo, ele próprio se encarregou de alugar a casinha e mobiliá-la. A sua obsequiosidade foi ao ponto de arranjar para a porta da rua uma fechadura que se abria com a mesma chave da fechadura conjugal, de modo que o Sebastião não tinha necessidade de andar com duas chaves, o que seria perigoso. Dona Flaviana, se fosse mais observadora, teria notado que, de certo tempo em diante, o Sebastião começou a sofrer resignado todas as suas impertinências. O pobre diabo dizia consigo: lá tenho a Mirandolina para consolar-me. Mirandolina era o nome da morena. Entretanto, o Sebastião não ficava nenhuma noite fora de casa. Passava algumas horas com a Mirandolina, mas à hora conveniente lá ia para casa. Uma noite destas encontrou dona Flaviana acordada e disposta a brigar. Ela andava já com as suas desconfianças de que o marido tinha contrabando lá fora e entendeu que naquela noite deveria pôr tudo em pratos limpos. Recebeu o pobre homem com 2 pedras na mão. Onde o senhor esteve até estas horas? Não tenho que lhe dar satisfações. Quero saber onde o senhor esteve. Olhe que eu perco a cabeça. Pois perca, mas antes disso deixe-me ir embora. Que a leve a breca, disse consigo. Mas era tarde, muito tarde, e o Sebastião precisava dormir. Lembrou-se de ir para um hotel, mas refletiu. Para que se tem Mirandolina? Ela não conta comigo, vai ter um alegrão com a minha volta. E lá foi para a casa da Mirandolina. Meteu a chave no trinco, abriu a porta sem rumor e entrou devagarinho no quarto dela, que ressonava. Aproximou-se e viu, surpreso, que um homem dormia ao lado de Mirandolina. Deu toda a força ao bico do gás e reconheceu que esse homem era o Sepúlveda, o seu melhor amigo. Este levantou-se estremunhado. Fica onde estás. A casa é tua deste momento em diante,
disse-lhe o Sebastião. E o mísero saiu e voltou para o lado da mulher legítima, que encontrou chorosa e quase submissa. No final das contas, pensou ele, mal por mal, antes obrigação que devoção. Fim do conto. Mal por mal, de Arthur Azevedo. Na exposição de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Na exposição de Arthur Azevedo. O Raimundo saiu do Maranhão aos 20 anos, muito disposto a nunca mais lá voltar, para não tornar a ver Filomena. E desde que aqui chegou, já lá se vão tantos anos, fugiu de todas as coisas e de todas as pessoas que lhe pudessem recordar a sua terra natal. Não lhe falassem no bacuri nem no mucuri, nem no açaí nem no arroz de cuchá, nem no tabaco do codó nem nas cuias da maioba, nem nos requeijões de São Bento nem nos camarões de Alcântara. Não pronunciassem na sua presença os nomes de Gonçalves Dias, João Lisboa, Sotero dos Reis, Joaquim Serra e outros maranhenses ilustres. Não se referissem, de modo que ele pudesse ouvir, às novenas dos remédios, aos passeios do anil, aos banhos do cutim e às serenatas ao luar no pau da bandeira ou no campo do ourique. Tudo isso lhe trazia à memória Filomena, aquela ingrata, que depois de ter feito 1000 juramentos de que só dele seria, esqueceu-o para lançar-se nos braços do Cardoso, um negociante apatacado com quem se casou. Depois deste golpe, que esteve quase a matá-lo, Raimundo incompatibilizou-se com o Maranhão e tornou-se o mais carioca dos cariocas. Entretanto, conservou no coração a lembrança dolorosa daquele amor infeliz e, fiel ao seu próprio infortúnio, não procurou mulher que o fizesse esquecer Filomena. Ficou solteiro. Durante muitos anos, os seus sentimentos não se modificaram. Ultimamente, porém, a idade começou a exercer no seu espírito uma ação benéfica, e ele refletiu pela primeira vez que a sua terra não tinha culpa da ingratidão de Filomena. Preciso reconciliar-me com o Maranhão, pensou Raimundo, e foi com esta idéia sensata que ele procurou a seção maranhense no Palácio da Exposição. Mas, percorrendo as salas onde se acham expostos os produtos do seu estado, o pobre-diabo começou a ver Filomena em tudo. Filomena aparecia-lhe nos móveis, nos artefatos, nas fibras, nos tecidos, nas rendas, nas favas, no arroz. Filomena surgia de toda a parte. As salas estavam quase desertas. Além do Raimundo, estavam ali apenas 3 visitantes e uma família, marido, mulher, 5 filhos e uma criada, que examinavam tudo com atenção. De repente, no meio daquele silêncio, a voz do marido repercutiu. Filomena? Que é, Cardoso? Vem ver como é bem feita esta rede? O Raimundo ficou frio e como que grudado ao chão. Filomena? Cardoso? Era ela! Era ele! Eram eles! Passados alguns momentos, ele voltou ao seu natural e, disfarçado, aproximou-se. Que transformação! Que ruína! Mas que transformação também a dele, porque ela não o reconheceu. O caso é que essa visita à exposição completou a cura que já começara. O Raimundo voltou a ser um bom maranhense e agora está disposto a matar saudades da sua terra. Filomena já não existe. Fim de Na Exposição, de Arthur Azevedo. Na Horta, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público.
Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Na horta, de Arthur Azevedo. Morava o barão da Cerveira num belo palacete que, a pedido da baronesa, mandara edificar no centro de uma grande chácara do Andaraí Grande. A baronesa, as meninas e os meninos, seus filhos, desfrutavam a beleza e o conforto da encantadora vivenda. Ele não, porque apesar de enriquecido e quarentão, conservava o costume, adquirido desde os primeiros tempos da sua vida comercial, de sair de casa pela manhã e só voltar à noite para dormir. Os domingos e dias santificados, em vez de gozar as delícias do descanso, passava-os o barão a examinar e pôr em ordem contas e outros papéis de umas tantas associações que eram, como dizia ele, a sua cachaça. És um esquisitão, observava continuamente a baronesa. Não valia a pena comprarmos esta chácara. Gozando a vocês, gozo a eu. Entretanto, num belo domingo de sol, sentiu o barão desejo de percorrer os seus domínios, e fê-lo com o espanto da família e do chacareiro, o José, que estava acocorado diante de um grande canteiro de repolhos, e se levantou, surpreso e respeitoso, quando viu aproximar-se o patrão. Antes do baronato, o barão chamava-se modestamente Manuel Barroso. Nascera em Portugal, numa aldeola do Minho, que não figura nos compêndios de geografia. Veio aos 10 anos para o Brasil num navio de vela, entregue aos cuidados de um homem de bordo e consignado a uma casa comercial do Rio de Janeiro. Não conhecera os carinhos maternos, contava apenas 3 anos quando perdeu a mãe. O pai, que ficara viúvo e com 2 filhos, confiou-o e mais o irmão a uma família que pouco se preocupou com a educação dos 2 rapazes. O mais velho irá para o Brasil, sentenciava o pai. O mais novo há de ser padre, se Deus nos der vida e saúde. Veio Manuel para o Brasil e teve a felicidade de encontrar excelentes amos, que o obrigaram a aprender a ler por cima e fazer as 4 operações. Mal aprendera a escrever, o pequeno pegou na pena e fez uma carta ao pai, pedindo que lhe mandasse novas suas e do mano. Mas tanto essa como outras ficaram sem resposta. Com aqueles simples conhecimentos, ler, escrever e contar, entrou na vida e não foram necessários outros para que lhe sorrisse a fortuna. A sua inteligência, realmente notável, supria tudo. Não havia na praça farejador de bons negócios que lhe levasse as lampas, mas o que contribuía principalmente para fazer dele um dos negociantes mais estimados do Rio de Janeiro era o escrúpulo honrado com que sempre se havia em todas as suas relações comerciais. Ao contrário do que geralmente se observa, Manuel Barroso não se satisfazia apenas com ganhar dinheiro. Tinha muito prazer em dá-lo a ganhar aos outros. O grande caso é que o nosso aldeão aos 20 anos estava perfeitamente encarreirado, como se costuma dizer, e aos 30 era rico, e aos 40 riquíssimo, tendo percorrido já toda a escala do medalhão comercial, diretor de bancos e companhias, provedor de irmandades, ministro de ordens terceiras, comendador, conselheiro e barão. Não lhe faltava nada, nem mesmo retrato a óleo. Aos 30 anos casou-se com uma moça, pobre, uma excelente senhora brasileira, que não poderia encontrar melhor esposo, e logo depois de casado, resolveu dar, em companhia de sua mulher, um passeio à pátria e visitar o lugarejo onde nascera e do qual saíra havia já 20 anos. Não achou lá ninguém. O pai falecera pouco depois da sua vinda para o Brasil, e o irmão abandonara o lugar, ignorando todos o rumo que tomara. A própria família que o acolhera depois da morte da mãe tinha desaparecido. Finalmente o Manuel encontrou na povoação apenas 2 ou 3 companheiros de infância, que o supunham morto. A sua viagem foi desoladora. Entretanto, o brasileiro não saiu da aldeia sem deixar nas mãos do pároco a soma precisa para a reconstrução da capela em que fora batizado, e outra soma ainda maior para ser distribuída pelos pobres. Voltando ao Brasil, o venturoso casal começou a ter filhos, que foi um louvar a Deus. Não se passaram 10 anos sem 8 batizados. Mas o destino, mostrando-se a Manuel Barroso, mais que aos outros homens, desejoso de equilibrar e harmonizar entre si as circunstâncias, aumentava-lhe os haveres ao mesmo tempo que os filhos, de sorte que a verdadeira prosperidade do nosso homem
começou com a sua prolificação. A manifestação mais flagrante e ostensiva da sua fortuna era aquela magnífica propriedade do Andaraí Grande, em cuja chácara o deixamos percorrendo pela primeira vez os canteiros de uma horta opulenta. Dissemos que o hortelão se levantara surpreso e respeitoso ao avistar o patrão. O pobre homem descobriu-se humildemente e ficou um tanto curvado, a rolar o chapéu entre as mãos. O barão deu-lhe um bom dia afável, dizendo-lhe: "Cubra, senhor, olhe que está sol." E ia passando, mas na fisionomia simpática do hortelão brotou um sorriso que o fez parar. "Então, trabalha-se?" "Alguma coisa, seu barão, alguma coisa." "Mas hoje é domingo." "Isso não quer dizer nada." "Há quanto tempo está você cá em casa?" "Saberá a vossoria que haverá 8 meses pelo São João." "Está satisfeito?" "Se estou satisfeito. Não, não devo estar? A senhora baronesa e os meninos são tão bons para mim." "Você é de Portugal ou das ilhas?" "Sou do Minho." "Também eu. De Braga ou de Viana?" "De Viana." "Também eu." "Nasci ali perto da Vila Nova de Cerveira, num lugarito chamado de São Miguel das Almas." "Em São Miguel? Como se chama você?" "José Barroso." "Ô diabo, você é filho de João Barroso?" "Sim, seu barão." "Sua mãe chamava-se Maria José?" "Sim, seu barão, mas não a conheci. Meu pai queria que eu fosse padre, mas coitado, morreu logo. Deixou-me ao Deus dará. Estive na África, não arranjei nada. Vai, então resolvi embarcar para o Brasil. Pelo Santo Inácio vai fazer 1 ano que cá estou." "Você não tem um irmão?" "Não sei se o tenho ou se o tinha. Saiu da aldeia ainda o nosso pai era vivo. Disseram que tinha vindo para o Brasil. Nunca mais tive notícias dele." E o hortelão agachou-se de novo diante do seu canteiro. "Homem, deixa lá esses repolhos," exclamou o barão, "e dá cá um abraço. Teu irmão sou eu." E imaginem a cena que se passou. Quando a baronesa viu entrar em casa o marido de mãos dadas ao chacareiro, ficou muito admirada e perguntou: "Que foi isto? Encontraste alguma coisa que te desagradasse?" "Pelo contrário, encontrei um irmão. Teresa, abraça teu cunhado. Meninos, meninas, tomem a bênção a seu tio." Fim do conto Na Horta, de Arthur Azevedo. O Chapéu, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravada por Vicente. O Chapéu, de Arthur Azevedo. O Ponciano, rapagão bonito, guarda-livros de muita habilidade, possuindo o invejável requisito de uma caligrafia, a mais bela, talvez, que na cidade e no comércio havia, empregou-se na casa importadora de Praxedes, Couceiro e Companhia, casa de todo o Maranhão credora, que, além de importadora, era importante, e se quebrasse um dia, muitas outras consigo arrastaria. Do comércio figura dominante, Praxedes, sócio principal da casa, tinha uma filha muito interessante. O guarda-livros arrastava-lhe a asa. Começara o romancete, num dia em que fez anos, e os festejou Praxedes com um banquete, num belo sítio do Caminho Grande, sob os frondosos galhos veteranos. Que secular mangueira ainda hoje expande a mesa circular sem cabeceira, rodeando o grosso tronco da mangueira, um belíssimo aspecto apresentava. Reduzindo lá estava o leitão infalível, com seu sorriso irônico, expressivo, sardônico. Sabeis de alguma coisa mais terrível do que o sorriso do leitão assado? E nos olhos, coitado, lhe havia o cozinheiro colocado 2 rodelas de limão, pilhéria, que sempre faz sorrir a gente séria, 2 soberbos perus de forno,
tortas de camarão e um grande e majestoso camorim branco, peixe delicioso, que abre ao glutão do paraíso as portas. Tainhas ourichocas, recheadas, magníficas pescadas, e um presunto, um colosso, tendo enroladas a enfeitar-lhe o osso, tiras estreitas de papel dourado. Compoteiras de doce encomendado a calafate e a papo rôto, frutas, vinho em garrafas brutas, amêndoas, nozes, queijos, o diabo, que se me meto a descrever aquilo, tão cedo não acabo. O Ponciano fora convidado. Quis o velho Praxedes distingui-lo. Fazia gosto vê-lo, convenientemente engravatado, de calças brancas e chapéu de pelo, e uma sobrecasaca que estivera fechada um ano inteiro, e espalhava em redor um vago cheiro de cânfora e alfavaca. Mal que o viu, Gabriela a menina se chamava, lançou-lhe uma olhadela, que a mais larga promessa lhe levava, como que os olhos dele e os olhos dela apenas esperavam encontrar-se, uma vez que se encontravam, de modo tal os quatro se entendiam, que contanto que ver, nada mais viam. Apesar dos perigos, por ninguém o namoro foi notado, pois que o demônio as coisas sempre arranja. Praxedes, ocupado, fazia sala aos ávidos amigos. A mulher de Praxedes nas cozinhas inspecionava monstruosa canja, onde flutuavam 5 ou 6 galinhas. E um paio, um senhor paio, e os convivas olhando de soslaio para a mesa abundante e os seus tesouros, não tinham atenção para namoros. Quando todos à mesa se sentaram, ele e ela ficaram ao lado um do outro, por casualidade. E durante 3 horas, pois 3 horas levou comendo toda aquela gente, entre as frases mais ternas e sonoras, juraram pertencer-se mutuamente. Quando na mesa havia só destroços, cascas, espinhas, ossos e caroços, e o café fumegante circulou nesse instante, eram noivos Ponciano e Gabriela. Como, perguntou ela, nos poderemos escrever? Não vejo o que possamos fazer, e o meu desejo é ter notícias tuas diariamente. Respondeu ele, muito facilmente. Quando a casa teu pai volta à noitinha, traz consigo o diário, por fortuna. Escreverei com letra miudinha, na última coluna, alguma coisa que ninguém ler possa, quando não esteja prevenido. Bravo, que bela idéia, e que ventura a nossa! Porém, se esse conchavo serve para me dar notícias tuas, não te dará, meu bem, notícias minhas. Mas não esteve com uma nem com duas o namorado e disse: temos um meio. Qual? Não adivinhas? Teu pai usa chapéu. Sim, que tolice. Ouve o resto e verás que a ideia é boa. Um pedacinho de papel à toa tu meterás por baixo da carneira do chapéu de teu pai. Dessa maneira me escreverás todos os dias. Úteis. Ó precauções inúteis! Durante um ano inteiro, o pai ludibriado serviu de inconsciente mensageiro aos amores da filha e do empregado. Até que um dia, tudo é transitório, até mesmo os chapéus, o negociante entrou de chapéu novo no escritório. Ponciano ficou febricitante. Como saber qual era o chapeleiro, em cujas mãos ficara o chapéu velho? Muito inquieto o brejeiro, ao espírito em vão pediu conselho. Dispunha-se matreiro a sair pelas ruas indagando, de chapeleiro em chapeleiro, quando o chapeleiro apareceu. Trazia o papelinho que encontrado havia. Atinara com tudo o impertinente, e indignado dizia: sou pai de filhas, venho prontamente denunciar uma patifaria. O hipócrita queria, mas era, bem se vê, cair em graça a um medalhão da praça. O pai ficou furioso e, francamente, não era o caso para menos. Houve ralhos, ataques, maldições, etc. Mas, enfim, felizmente, ao céu bondoso aprove. O rapaz tinha tão bonita letra
Que não fosse a menina pro convento e a comédia acabasse em casamento. Ponciano hoje é sócio do sogro e faz negócio. Deu-lhe uma filha o céu, que é muito sua amiga, e está, casa não casa, mas o ditoso pai não sai de casa. Aquilo é balda antiga, sem revistar o forro do chapéu. Contos em verso. Fim do conto. O Chapéu, de Arthur Azevedo. O Cuco, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Cuco, de Arthur Azevedo. Não havia meio de conseguir que o Roberto ficasse uma noite em casa, fazendo companhia à senhora. Havia de sair por força depois de jantar, sozinho, e só voltava às 10, às 11 horas, e mesmo algumas vezes depois da meia-noite. A senhora, que era uma santa, como todas as mulheres de maridos notívagos, não se lastimava, não pedia ao Roberto que a levasse consigo, não lhe perguntava sequer por onde tinha andado, quando o via chegar um pouco mais tarde, o que raras vezes acontecia, porque, em regra, quando o Cuco da sala de jantar dava 10 horas, já ela, coitadinha, estava ferrada no sono. O Cuco da sala de jantar era um dos mais curiosos que ficaram no Rio de Janeiro, no tempo em que foram moda. Pertencera à avó de Roberto, e este, por dinheiro nenhum, se desfaria de tão preciosa relíquia de família, que era, ao mesmo tempo, saudosa recordação da infância. As horas eram dadas por um pássaro mecânico. Saía este da sua gaiola, abria o bico e punha-se a cantar lentamente: cucô, cucô, cucô. O Roberto, em criança, imitava-o a ponto de enganar as pessoas de casa. Uma noite foi o nosso herói ao Cassino Nacional e deixou-se tentar por um amigo que o convidou para cear com ele e duas chanteuses, uma gomeuse e uma excentrique. Depois da ceia, o amigo partiu com uma delas para Citéria, vulgo Copacabana, e o Roberto foi obrigado a acompanhar a outra a uma pensão da praia do Russell. Quando ele deu por si, eram quase 4 horas da madrugada. Ó diabo! A essa hora nunca entrara no lar doméstico. Meteu-se num tílburi que lhe apareceu providencialmente e voou para casa, abriu a porta com toda a cautela e, antes de subir a escada, tirou as botinas para não fazer bulha. O seu quarto, seu e de sua esposa, era contíguo à sala de jantar. Tornava-se preciso atravessar esta para lá entrar. Ele atravessou, mas como estivesse no escuro, esbarrou numa cadeira que caiu com estrondo. Logo ouviu Roberto a senhora remexer-se na cama e disse consigo: sebo, lá acordei minha mulher. Ela perguntou: és tu, Roberto? Sim, sou eu, sinhazinha. E o marido acrescentou para si: felizmente não sabe que horas são. Mas nisto o Cuco saiu da gaiola e começou a cantar lentamente: cucô, 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 cucô. Estou perdido, pensou Roberto, mas uma ideia luminosa lhe atravessou de repente o cérebro, e quando o pássaro cantou pela 4ª vez e voltou para a gaiola, ele continuou: cucô, 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 até completar 11 cucos. O próprio Roberto não sabia que ainda imitasse o pássaro com tanta perfeição. 11 horas, disse ele depois do 11º cuco. Julguei que fosse mais cedo. E começou a despir-se. A Santa Senhora voltou-se para o outro lado e adormeceu de novo. Não deu pela coisa. Fim do conto. O Cuco, de Arthur Azevedo. O Espírito, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Espírito, de Arthur Azevedo. O caso que eu vou contar passou-se há um bom par de anos,
quando no Rio de Janeiro o espiritismo não tinha ainda o caráter de seriedade nem os ilustres prosélitos que hoje tem, mas começava a ocupar a atenção e a roubar o tempo a algumas pessoas de boa-fé. Entre essas figurava o Garcia, bom homem, cujo único defeito era ser fraco de inteligência, defeito que todos lhe perdoavam por não ser culpa dele. O nosso herói não se empregava absolutamente noutra coisa que não fosse comer, beber, dormir e trocar as pernas pela cidade. Tinha herdado dos pais o suficiente para levar essa vida folgada e milagrosa, e só gastava o rendimento do seu patrimônio. Casara-se com Dona Laura, que, não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse, era mais inteligente e instruída que ele. Esta superioridade dava-lhe certo ascendente, de que ela usava e abusava no lar doméstico, onde só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre. O Garcia não se revoltava contra a passividade a que era submetido pela mulher. Reconhecia que Dona Laura tinha sobre ele grandes vantagens intelectuais e, se era honesta e fiel aos seus deveres conjugais, que lhe importava a ele o resto. Sim, que Dona Laura já não lembrava do Frederico. Quem era esse Frederico? Um elegante guarda-livros que a namorava quando o Garcia apareceu iluminado pela sua auréola de capitalista, pondo-o imediatamente fora de combate. Ou fosse para melhorar de situação, ou porque realmente o magoasse a vitória fácil do dinheroso rival, o guarda-livros, ainda Dona Laura não se tinha casado, mudara-se para São Paulo, e nunca mais souberam dele, nem ela nem o Garcia. Num dia em que este, ano e meio depois de casado, perguntou, a gracejar, pelo primeiro namorado de sua mulher, Dona Laura, num generoso intuito de o tranquilizar, respondeu, simulando indiferença: "Não sei. Parece que morreu." "Morreu?" "Pelo menos disseram-me que sim. Em São Paulo. Não sei ao certo, nem isso me interessa." Por esse tempo já o Garcia tinha sido iniciado por algum amigo nos mistérios do espiritismo e fazia parte de um grupo, um dos primeiros que organizaram nesta cidade, para estudar os fenômenos revelados nos livros de Allan Kardec. Os associados reuniam-se todos os sábados para consultar a mesa giratória, evocar espíritos e conversar com defuntos célebres. Produziam-se realmente alguns fenômenos que impressionaram profundamente o espírito débil de Garcia, a ponto de fazer com que ele não pensasse mais noutra coisa a não ser em almas de outro mundo. Tinha o nosso espírita grande curiosidade de evocar por meio de tal mesa giratória o espírito de Frederico, apenas para verificar se estava morto o seu antigo rival. Abstinha-se, porém, de o fazer pelo receio de que os colegas do grupo, sabendo do namoro da sua mulher, o tomassem por ciumento e ridículo. Mas uma noite em que a sessão ainda não começara e estavam presentes apenas 2 companheiros que mal o conheciam, o Garcia pediu-lhes que o ajudassem a evocar o espírito de um amigo. Os outros aqueceram. Sentaram-se os 3 e espalmaram as mãos sobre uma pequena mesa de 3 pés, que em poucos minutos começou a mexer-se como um ser animado. "Está presente o espírito que invoquei?" perguntou o Garcia em voz sinistra e cavernosa. "Se está presente, dê 2 pancadas." A mesa inclinou-se 2 vezes e obedeceu. "Faça favor de dizer o seu nome por letras do alfabeto." Continuou o Garcia no mesmo tom. A mesa deu 6 pancadas. "F", disseram os 2 companheiros. "Adiante." A mesa deu 18 pancadas. "R", repetiam os espíritas. "Adiante." A mesa deu 5 pancadas. "É", explicou um dos 3. "FRE", disse o outro. E em tom de comando acrescentou: "Se é Frederico, dê uma pancada forte." A mesa deu uma pancada tão violenta que partiu a perna. O Garcia ergueu-se, lívido e assombrado, gaguejando: "Estou satisfeito." "Mesmo porque é preciso consertar a mesa", concluiu um dos companheiros. "Com 2 pernas é impossível fazê-la trabalhar." O que preocupava o grupo já não eram os espíritos invisíveis nem os fenômenos da mesa, que se poderiam atribuir a simples efeitos do magnetismo animal. O que todos ali desejavam era ver um espírito materializado,
Para isso tinha empregado grandes esforços, mas sempre vãos. Nessa ocasião estavam presentes no Rio de Janeiro não só o espírito, como o corpo, em carne e osso do Frederico, vindo de São Paulo para tratar de um negócio urgente de 3 a 4 dias. Apesar da pressa que trazia, o guarda-livros achou um momento disponível para passar pela casa do Garcia, na esperança de ver, apenas ver, dona Laura. Poupem-me os leitores explicar-lhes como não só a viu, como lhe falou e até entrou para a sala. O caso é que, naquela noite, a mesma da invocação, voltando a Garcia para os seus penates, mais cedo que de costume, pois que a sessão não se realizara por falta de número, encontrou Frederico no corredor, saindo para a rua, e ficou tão estupefato que o deixou sair sem lhe dirigir a palavra. O pobre diabo foi direto ao quarto de sua mulher, que, ouvindo-lhe os passos apressados, se sentara mais que depressa numa cadeira de balanço, a ler um livro, fingindo a maior tranqüilidade. Que quer isto dizer? Isto o quê? Esse homem que acaba de sair daqui. Um homem? Daqui? Tu estás doido? Oh, senhora, pois não esteve aqui um homem? Estás doido, repito. Eu vi-o. Não podias ter visto. Vi-o, e era o Frederico. Dona Laura soltou uma risada. Ora, o Frederico, um morto? Olha, sabes que mais? O tal espiritismo transtorna-te o miolo. O melhor é deixar-te disso. O Garcia pensou. Um morto? Sim, ele está morto. E ele então materializou-se para aparecer-me. Não foi outra coisa. No sábado seguinte, o Garcia apareceu radiante ao grupo. Meus amigos, tenho que lhes fazer uma comunicação muito importante. Sou médium vidente. Deveras? Exclamaram todos em coro. É o que lhes digo. Sábado passado, ao entrar em casa, encontrei no corredor uma pessoa que morreu em São Paulo. Conte-nos isso, ordenou o presidente do grupo. Você não teve medo? Eu? Nenhum. O espírito, sim. O espírito é que, pelos modos, teve medo de mim, porque assim que me viu, deitou a fugir. Fim do conto. O Espírito, de Arthur Azevedo. Pequetita, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Pequetita, de Arthur Azevedo. Como o Bandeira é positivista e não admite a vacina, o Coriolano, que é sobrinho do Bandeira e dirigido por ele, não quis que a Pequetita se vacinasse. Quando Dona Isaura, sua esposa, lhe falou nisto, foi como se lhe propusesse uma vergonha. Pois se tu conheces as minhas ideias e me propões semelhante coisa, vacinar a Pequetita? Que diria o tio Bandeira? Dona Isaura, que tinha muito bom senso, não costumava contrariar a vontade do marido. Submetia-se resignadamente a quanto ele dizia. Por seu gosto, a Pequetita se vacinaria, mas como o Coriolano era de opinião contrária, a Pequetita não seria vacinada. Ora, aí está. Mas veio a varíola, e o bairro em que morava o Coriolano foi o mais experimentado pela epidemia. O pobre diabo via, aterrorizado, passarem todos os dias enterros de crianças da vizinhança e tremia pela sorte da Pequetita. Um dia em que o tio Bandeira lhe apareceu em casa, o Coriolano deu-lhe uma pequena investida em favor da vacinação. Mas o positivista foi inflexível. Lançou-lhe um olhar severo, pegou no chapéu e na bengala e disse: Se você me torna para em vacina, saia por aquela porta, e nem o Teixeira Mendes será capaz de fazer com que eu aqui ponha mais os pés. Bom, não se zangue, meu tio. Já cá não está quem falou. Entretanto, a epidemia aumentava cada vez mais. E o Coriolano, que andava inquieto e sobressaltado, um dia apanhou Dona Isaura a jeito e fez-lhe ver os seus receios. Se não fosse o tio Bandeira... Mandarias vacinar a Pequetita? Exato. Entretanto, não te aconselho a que o faças sem lhe dizer francamente que tomaste essa resolução. Se lhe mentisses, ele não te perdoaria. Oh, diabo, se Pequetita... Oh, nem disso que me quero lembrar. Eu teria remorso toda a vida. Pois vai à casa do tio Bandeira e diz-lhe com toda a hombridade que vais mandar vacinar a menina.
Não és nenhuma criança, nem nenhum idiota que se deixa governar pelos outros. Tens razão. O Coriolano foi à casa do tio Bandeira e voltou amargurado, com lágrimas nos olhos e na voz. Então, falaste-lhe? Perguntou Dona Isaura. Não. Por quê? Encontrei-o morto. Morto? De varíola hemorrágica. Foi atacado anteontem, hoje ao meio-dia era cadáver. E eu sem saber de nada. Pobre do Bandeira. E o Coriolano desatou em pranto. Quando serenou, disse a Dona Isaura. Amanhã pela manhã, hoje mesmo, se for possível, vacina-se a Piquetita. Não é preciso. Por quê? Porque a Piquetita há 2 meses que está vacinada. Há 2 meses? Sim, desde que começou a epidemia. E nada me disseste. Para quê? Para te zangares? Se fiz mal, Deus me perdoará, porque fui levada pelo meu instinto de mãe. Fim do conto. Piquetita, de Arthur Azevedo. Por não se entenderem, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravada por Vicente. Por não se entenderem, de Arthur Azevedo. O Zeca Borges, pequeno lavrador do Bananal, tinha um irmão cônsul na Alemanha, e quando soube que esse irmão chegara ao Rio de Janeiro, com licença, ficou satisfeitíssimo e ansioso por abraçá-lo, tanto mais tendo recebido imediata comunicação de sua residência na Rua do Catete. O Zeca meteu-se no trem e na manhã seguinte estava no Hotel dos Estados, onde se demorou apenas o tempo necessário para tomar banho, mudar de roupa, fazer a barba e almoçar. Depois do almoço, lá se foi ele a pé, Rua da Lapa acima, em busca do irmão saudoso. Na casa indicada estava à janela uma senhora loura e bonita. Querem ver, pensou ele, que o Chico se casou na Alemanha com a filha do tal arquiteto, de quem tanto me falava nas suas cartas? Não foi outra coisa, o patife não me mandou dizer nada. O Zeca Borges tirou o chapéu à senhora, que lhe correspondeu com um sorriso amabilíssimo. Naturalmente conhece-me de retrato, pensou ele, e entrou. Ela esperava-o de braços abertos no tope da escada, e deu-lhe muitos abraços e muitos beijos. O paulista não estranhou a natureza de tão excessivas manifestações, que, aliás, nada tinham de fraternais. Apenas achou de si para si que, na Alemanha, o sentimento da família estava mais desenvolvido que no Brasil. O Chico, perguntou ele, não está? Ela teve um olhar estúpido. A senhora não é a mulher do Chico, meu mano? Ela respondeu com muita dificuldade, que não falava português. É justo, cunhada, é muito justo, mas como também eu não falo alemão, não haverá meio de nos entendermos. Que pena o Chico não estar em casa. Olhe, o melhor é voltar logo. E deu um passo para a porta, mas a mulher passou-lhe um braço em volta ao pescoço e levou-o até a porta da alcova, que abriu com um gracioso pontapé, mostrando-lhe a cama. Tudo isso pareceu muito esquisito ao Zeca Borges, mas como este era um rapaz inteligente, o que o leitor sem dúvida já percebeu, disse consigo que ela supunha, e com razão, que ele precisasse descansar, porque vinha de viagem e passara, talvez, a noite em claro. E mais se convenceu de que tal era a intenção da canhada, quando esta lhe desatou o laço da gravata e desabotou-lhe o paletó e o colete. Não, isto agora é demais. Eu mesmo dispo-me. Pode ir, pode ir. Ela saiu muito risonha, sempre depois de lhe dar mais um beijo e de lhe recomendar, por gestos, que a esperasse. O irmão, ao que ele supunha, e o nosso Zeca, mal se apanhou sozinho, entendeu que o melhor que tinha a fazer era despir-se, deitar-se e dormir. Mas não havia 3 minutos que estava deitado, refletindo sobre o extraordinário desenvolvimento do sentimento da família na sociedade alemã, quando a mulher voltou e se dirigiu saltitante para ele, tendo vestido apenas uma camisola de seda escandalosamente diáfana,
Calcule-se o espanto do paulista, que deu um pulo como se visse o demônio e foi agachar-se a um canto da sala, gritando: Não se aproxime, cunhada, não se aproxime. Ela convenceu-se então de que tinha em casa um doido e começou a gritar. Acudiram outras mulheres, que felizmente falavam português, e tudo se esclareceu. O Zeca Borges tomara um algarismo por outro. Entrara numa casa de mulheres, julgando entrar em casa do irmão. Houve grande risota entre o mulherio e o próprio Zeca foi obrigado a rir da sua ingenuidade, oferecendo uma nota de 50.000 réis à húngara, que não era alemã e ainda menos sua cunhada. Meia hora depois abraçavam-se os dois irmãos. O cônsul estava ainda solteiro. Fim do conto, por não se entenderem, de Arthur Azevedo. Puelina. De Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravada por Vicente. Puelina, de Arthur Azevedo. Por causa do Sr. Arthur Leivas, desmanchou-se anteontem um casamento. O caso, conto como o caso foi. Na rua de Santa Amaro, o número da casa não importa, mora a família Castanheira, composta de pai, Sr. João Castanheira, empregado público, da mãe, Dona Fulgência Castanheira, e da filha, Senhorita Paulina Castanheira, moça de 18 anos, inteligente, bonita e prendada. O Pacheco, o Pachequinho da alfândega, durante um ano inteiro namorou Paulina, ele da rua, ela da sacada, mas ultimamente achou meios e modos de penetrar na praça, e poucos dias depois pedia solenemente a mão da moça, que lhe foi concedida. Ficou assentado que o casamento se realizaria em março próximo, e até lá o Pachequinho visitaria a noiva todas as quintas-feiras e domingos à noite. Anteontem era quinta-feira. O noivo lá foi, e ao entrar na sala, dirigiu-se à noiva e cumprimentou-a pela seguinte forma: Boa noite, Puelina Paulina. Como? Perguntou a moça. Puelina Paulina, Repetiu ele. Puelina? Exclamou o pai Castanheira. Que diabo vem a ser isso? Puelina, explicou sorrindo Pachequinho. é o tratamento que Arthur Leivas propõe na notícia de hoje para substituir senhorita. Pois sim, mas eu não quero que minha filha seja Puelina, disse do seu canto Dona Fulgência. Nem eu. Acudiu a moça. Puelina, credo, não sei o que me parece. Faz favor de me chamar senhorita, como sempre me chamou. Sim, senhorita é preferível, Opinou o velho. Puelina é delicioso. Contrariou Pachequinho. A palavra parece esquisita porque é nova, mas quando tiver algum uso, verão. Olha o que escreve Arthur Leivas. Ele sabe latim como gente. Parece até Castro Lopes. E dirigindo-se à noiva: De hoje em diante, quer queira, quer não queira, há de ser tratada por Puelina. Já lhe disse que não aceita esse tratamento. Perdão. Quero. Exijo que o aceite. Tenha a minha autoridade noivo. Se não a fizer respeitar, serei um marido sem autoridade. Não seja tolo. disse o velho Castanheiro. Se é para fazer imposições dessa ordem que o senhor vai usar a sua autoridade, boa noite. O senhor chamou-me tolo? Chamei, sim, senhor. Pois tolo será ele. O senhor insulta meu pai. O senhor insulta meu marido. Não insulto, retalio. Pois vá retaliar para o diabo que o carregue. Rua! Perdão, mas a Puelina Paulina ainda não se pronunciou. Mas me pronuncio. Está desmanchado o casamento. Hein? Desmanchado, viu? Gritou o pai. Rua, já disse. O Pachequinho pegou no chapéu e saiu. Um moleque da casa, que tinha ouvido tudo no corredor, chegou à porta e gritou: Puelino, fial! E ora, aqui está como, por causa do Sr. Arthur Leivas, ontem se desmanchou um casamento. Fim do conto. Puelina
de Arthur Azevedo. Uma aposta, de contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravada por Vicente. Uma aposta, de Arthur Azevedo. Se o Simplício Comes não fosse um rapaz do nosso tempo, se não usasse calças brancas, paletó de alpaca, chapéu de palha e guarda-chuva, daria ideia de um desses quebra-lanças que só se encontram nos romances de cavalaria. De outro qualquer diríamos: ele gostava de Dudu. Tratando-se, porém, do Simplício Comes, empregaremos esta expressão menos familiar: ele amava Edviges. O seu amor tinha, realmente, alguma coisa de puro e de ideal, que não se compadecia com os costumes de hoje. Costumava por ser discreto. Dudu o adivinhou, ou antes, percebeu que era amada, mas ele nunca lhe disse, nunca se atreveu a dizer-lhe, não por timidez ou respeito, mas simplesmente porque não tinha confiança no seu merecimento. Estava bem empregado, poderia casar-se e viver modestamente em família, mas era tão feio, tão pequenino, tão insignificante, e ela tão linda e tão esbelta, que o casamento lhe parecia desproporcionado. Ele não se sentia digno dela, não acreditava que a pudesse fazer feliz, e isso o desgostava profundamente. Ela, por seu lado, não concorria para que a situação se modificasse. Fingia ignorar que ele a amava, e atribuía toda aquela solicitude a um afeto desinteressado. Dudu vivia com a mãe, uma pobre viúva, sem outro recurso que não fosse o do meio soldo e o montepio deixados pelo marido, brioso oficial do exército, que viveu sempre desprotegido, porque não sabia lisonjear nem pedir. Mas o Simplício Gomes, sem fumaças de protetor e dando a esmola com ares de quem o recebia, achava meios e modos de fazer com que naquela casa faltasse apenas o supérfluo. Como era parente, embora afastado, das duas senhoras, estas consideravam os seus favores simples atenções de família. O caso é que o Simplício Gomes parecia adivinhar os menores desejos de Dudu e nessas ocasiões recorria ao ardil de uma aposta. Aposto que hoje chove. Que ideia! O dia está bonito. Pois sim, mas o calor é excessivo. Temos água com toda certeza. Não temos. Façamos uma aposta. Valeu. Se chover, eu perco uma caixa de charutos. E eu aquela blusa que você viu na vitrine da Notre Dame e cobiçou tanto. Quem lhe disse que cobicei? Ora, esses olhos não me enganam. No dia seguinte, Dudu recebia a blusa. A velha costumava dizer com muita ingenuidade: você faz mal em apostas, Simplício. Muito caipora, perde sempre, e então, em se tratando de mudança de tempo, é uma lástima. Conquanto não se atrevesse a falar em casamento, o pobre rapaz sofria, oprimido pela ideia de que, quando menos se pensasse, Dudu teria um namorado, um noivo, um marido. E, efetivamente, não se passou muito tempo que os seus receios não se realizassem. Dudu impressionou-se por um cavalheiro muito bem trajado que começou a rondar-lhe a porta quase todos os dias, cumprimentando-a, depois sorrindo-lhe e finalmente escrevendo-lhe, graças à cumplicidade de um molecote da casa. Depois de receber 3 cartas, Dudu contestou, convenceu-se de que as intenções do namorado eram as melhores e mostrou a correspondência à mãe, que imediatamente consultou Simplício Gomes, sem saber o desgosto que lhe causava. Este, que já havia notado as idas e vindas do transeunte suspeito, disfarçou o mais que pôde os seus sentimentos, limitando-se a dizer que Dudu não deveria casar-se com aquele homem sem ter primeiramente certeza de que ele a amava deveras. A velha, com toda a sua simplicidade, pediu-lhe que se informasse da idoneidade do pretendente, e o mísero logo se transformou de quebra-lanças em quebra-esquinas. Foram desanimadoras, para ele, as informações que obteve. O rival chamava-se Bandeira, era de boa família, de bons costumes,
funcionário público de certa categoria, estimado e tinha alguma coisa. O seu único defeito era ser um pouco genioso. O Simplício, que não tinha o altruísmo heróico de Cyrano de Bergerac, não avolumou as qualidades do outro, mas foi leal, não as diminuiu. Em suma, o Bandeira pediu a mão de Dudu e começou a frequentar a casa. O coitado não articulou uma queixa, mas começou desde logo a emagrecer a olhos vistos. Perdeu o apetite, ficou macambúzio, fúnebre. Dudu, que tudo compreendeu, teve muita pena, teve quase remorsos, mas a velha nem mesmo assim desconfiou que a filha fosse adorada pelo infeliz parente. Entretanto, o Simplício Gomes começou a ser assíduo em casa de Dudu. O seu desejo oculto era não deixá-la sozinha com tal Bandeira enquanto não se casassem. O noivo tinha efetivamente boas qualidades, mas era não só genioso, mas de uma arrogância, de uma empáfia, de um autoritarismo que começaram a inquietar Dudu. Uma bela tarde, em que se achavam ambos sentados no canapé e o Simplício Gomes afastado num canto da sala, folheava um álbum de retratos, o Bandeira levantou-se dizendo: "Vou-me embora. Tenho ainda que dar umas voltas antes da noite." Ora, ainda é cedo. Fique mais um instantinho, replicou Dudu sem se levantar do canapé. "Já lhe disse o que tenho que fazer. Peço-lhe que vá desde já se habituando a não contrariar as minhas vontades. Olhe que, depois de casado, hei de sair quantas vezes quiser sem dar satisfações a ninguém." Bom, não precisa zangar-se. "Não me zango, mas contraria-me. Não me escravizei. Quero casar-me com a senhora, mas não perder a liberdade." Faz bem. Adeus. Até quando? "Até amanhã ou depois." O Bandeira apertou a mão de Dudu, despediu-se com um gesto do Simplício Gomes e saiu batendo passos enérgicos, de dono de casa. Dudu ficou sentado no canapé, olhando para o chão. O Simplício Gomes aproximou-se de mansinho e sentou-se ao seu lado. Ficaram 10 minutos sem dizer nada um ao outro. Afinal, Dudu rompeu o silêncio. Olhou para o céu iluminado por um crepúsculo esplêndido e murmurou: Vamos ter chuva. "Não diga isso, Dudu. O tempo está seguro." Apostemos. "Pois apostemos. Eu perco uma coisa bonita para o seu enxoval de noiva, e você?" Eu perco-me a mim mesma porque quero ser tua mulher. E Dudu caiu chorando nos braços de Simplício Gomes. Fim do conto. Uma aposta, de Arthur Azevedo. Uma carga de sono, de contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Uma carga de sono, de Arthur Azevedo. Como o Alfredo tinha que partir para Minas às 5 horas da manhã, entendeu que o meio mais seguro de não perder o trem, o que mais de uma vez lhe sucedera, era passar a noite em claro. Assim foi. Esteve no teatro até meia-noite. Foi cear com alguns amigos. Demorou-se no restaurante até às 2 horas. Deu um passeio de carro pela Avenida Beira-Mar. E às 5 horas estava comodamente sentado no trem, de guarda-pó e boné de viagem. Partiu o carro, ainda ao lusco-fusco. Só ali, pelas alturas do Encantado, o sol resolveu entrar, lentamente, pelas portinholas. O Alfredo começou, então, a examinar um casal que estava sentado diante dele. Começou pelo marido. Era um sujeito vulgaríssimo, que se parecia com todo mundo, e tanto poderia ser negociante como empregado público, industrial, etc. Tinha uma dessas caras inexpressivas que se adaptam a todas as profissões. Passou o Alfredo a examinar a senhora e não pôde conter um gesto de surpresa, reconhecendo nela uma bonita mulher que um dia encontrara num bonde das Laranjeiras e o namorara escandalosamente. Havia 8 meses que o Alfredo a procurava por toda a parte, passando em vão repetidas vezes pela casa daquele bairro onde ela entrara quando saiu do bonde.
o não tê-la encontrado nunca mais lhe exacerbara a impressão amorosa deixada no seu espírito mais que no seu coração por aquela formosa mulher, e não se pode exprimir a alegria que lhe produziu a presença dela naquele trem, embora acompanhada por um indivíduo que, pelos modos, tinha direitos adquiridos sobre ela. A desconhecida animou o rapaz com um desses sorrisos com que as mulheres, num segundo, se entregam de corpo e alma a um homem, e como os dois namorados não podiam apertar a mão um do outro, serviram-se dos pés como intérpretes dos seus sentimentos. Felizmente o Alfredo não tinha calos, e se os tivesse, ficariam em petição de miséria. Era impossível qualquer outra correspondência que não fosse aquela, porque o marido não arredava pé dali. O Alfredo alimentava uma vaga esperança de que ele descesse na estação de Belém para tomar café, mas qual? O homenzinho era inamovível. Na Barra do Piraí, o casal subiu ao restaurante para almoçar, e o Alfredo subiu também, mas não lhe foi possível chegar à fala. Depois do almoço, o pobre namorado começou a sentir os efeitos da noite passada em claro. As pálpebras pesavam-lhe como se fossem de chumbo, e ele fazia esforços heróicos para não dormir. Mas o sono foi implacável, e quando o trem passou por Juiz de Fora, já ele dormia, a sono solto, esquecido dos olhos e do pé da sua bela companheira de viagem. Foi perto de Palmira que o desgraçado acordou, e, ó desgraça, estavam vazios os 2 lugares defronte dele. A moça desaparecera. Quando? Onde? Em que estação? Era impossível sabê-lo. O Alfredo passou os olhos estremunhados por todo o vagão, na esperança de que ela e o marido houvessem simplesmente mudado de lugar. Nada. Só então reparou que tinha na mão um anúncio de hotel, desses que em cada estação atiram aos passageiros. Ele dispunha-se a deitar fora esse pedaço de papel inútil, quando reparou que nas costas do anúncio havia qualquer coisa escrita a lápis com letra de mulher. E o Alfredo leu: quem ama não dorme. Nunca mais a viu. Fim de Uma Carga de Sono, de Arthur Azevedo. Elefantes e Ursos, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Elefantes e Ursos, de Arthur Azevedo. Era uma delícia ouvir o coronel Ferraz contar as suas façanhas de caça, mas ele só vibrava e só era verdadeiramente genial a inventar carapetões quando tinha um bom auditório, quando vinha em volta de si olhos espantados e bocas abertas. Dizem que na intimidade, conversando com um amigo ou mesmo 2, era incapaz de pregar uma peta. Ora, uma ocasião estava ele no meio de um grupo de 20 pessoas em que estavam representados ambos os sexos e todas as idades. As palavras do coronel, proferidas com aquela voz reboante e áspera, feita para comandar exércitos, eram avidamente bebidas. Apenas um rapaz do grupo, o Miranda, o maior estróina que Deus pusera no mundo, tinha na fisionomia um ar de mofa e parecia não tomar a sério as proezas cinegéticas do nosso herói. Mas isso não foi nada, dizia este, retorcendo as pontas dos seus enormes bigodes grisalhos. Isso não foi nada à vista do que me aconteceu numa aldeia do Ganges, aonde me levou a minha vida aventurosa. Um casal de elefantes corria atrás de um moço que eles maltrataram o filho. Um elefantinho deste tamanho. E o coronel indicou o tamanho de um elefantão. O macho ia atingir o moço com a tromba quando o abati com um tiro da minha espingarda, que nunca falhou. Mas já estava a fêmea. A arma estava descarregada. Mas eu, carioca da gema, lembrei-me do nosso jogo de capoeira e passei-lhe uma rasteira tão na regra que a prostrei por terra. Antes que se erguesse aquela pesada massa,
Tive tempo de carregar a espingarda e mandá-la passear no outro mundo. O moço estava salvo. Houve no auditório um murmúrio de admiração. O coronel continuou. O moço, mal sabia eu, era um príncipe, filho de um rajá ou coisa que o valha, muito estimado na localidade. Por isso, ergueram sobre o corpo do elefante macho uma espécie de trono em que me colocaram. Deram-me a beber um licor sagrado, investiram-me não sei de que dignidade oficial, fizeram-me assistir a umas danças intermináveis. Foi uma festa que concorreram mais de 20.000 pessoas. Passado o frente do auditório, o Miranda tomou a palavra. O coronel foi mais feliz no Ganges do que eu em Ceilão. Você já esteve em Ceilão? Perguntou o coronel. Ora, onde não tem estado? Onde estando a caçar? Sim, porque também sou caçador. Saiu-me pela frente um enorme urso que avançou para mim. Quis levar a mão à espingarda, mas tremia tanto que não conseguia pegá-la. E o urso avançar. Nisto, senti um bafo no meu cachaço. Olhei para trás, era outro urso, de goela aberta e dentes arreganhados. E que fez você? Perguntou o coronel interessado deveras. Não fiz nada, respondeu Miranda. fui comido. Fim do conto. Elefantes e Ursos, de Arthur Azevedo.